é preciso iniciar o ciclo do amor para transformar o meu mundo interior. É preciso iniciar o ciclo do amor para voar em todas as direções, seguir novos caminhos, e domar todos os sentimentos, a dor, e procurar aceitar a verdadeira transformação e procurar aceitar a verdadeira transformação para transformar o meu mundo interior. É preciso iniciar o ciclo do amor para transformar o meu mundo interior. É preciso iniciar o ciclo do amor para voar em todas as direções, seguir novos caminhos, e domar todos os sentimentos, a dor, e procurar aceitar a verdadeira transformação e procurar aceitar a verdadeira transformação. Olá, caro amigo, cara amiga do Centro Espírita André Luiz, bem-vindo a mais uma palestra da nossa querida casa, ainda de forma virtual, né? Até nesse novo normal, né? Que a gente teve que aprender a conviver, a fazer palestras de forma virtual, a se encontrar remotamente, mas sempre participando, sempre levando a nossa palavra, a doutrina espírita, o conhecimento espírita, a evangelização a todos os lares dos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, com muita alegria que a gente recebe vocês mais uma vez no nosso encontro virtual, né? Queríamos agradecer a nossa irmã Tatiana Lobo, que fez a música de harmonização, para que a gente vá entrando no clima da palestra, nos equilibrando, nos harmonizando, nos sintonizando, né? Agradecemos a nossa irmã. Pedimos a todos, como de praxe, para que quem quiser busque a sua água, para que possa ser fluidificada durante a palestra, né? Para que se torne um remédio para os males físicos, espirituais, né? Então, tragam, quem quiser, deixe que ela será fluidificada durante toda a palestra. Hoje nós vamos ter uma palestra com um tema interessantíssimo. Essa palestra será ministrada por 3 trabalhadoras da casa. O tema será evangelização de bebês mudando vidas. A gente não sabe, a gente nem pensa muitas vezes nisso, mas a evangelização se dá até mesmo no ventre, né? Na casa existe o trabalho de evangelização já no ventre. Então, também tem esse trabalho de evangelização de bebês. E o tema da palestra será sobre isso. Um tema interessantíssimo que será apresentado pelas nossas irmãs Adélia, Júlia e Mariana. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que aproveitem, porque o tema é muito interessante. E agora nós vamos partir para a nossa prece inicial, antes de passar a palavra para as nossas irmãs. Então, vamos fechar os olhos,
mentalizar a doce figura do Mestre Jesus, nos abençoando, com seu rosto leve, suave, com seu sorriso amável, nos abençoa, nos fortalece e nos ilumina. Agradecemos também aos nossos irmãos, dirigentes espirituais da Casa Espírita André Luiz, todos esses guias de luz que fazem com que a casa tenha um trabalho tão lindo, tão grandioso de auxílio aos encarnados e aos desencarnados. Pedimos a proteção desses guias para mais um trabalho de orientação e de iluminação espiritual. Pedimos para que as nossas irmãs palestrantes de hoje sejam intuídas, iluminadas, possam trazer esse tema de tamanha relevância, pois a evangelização é o que nos fará modificar o mundo. Apenas seres evangelizados têm a possibilidade de tornar o mundo um lugar melhor, um lugar mais fraterno, mais caridoso, de mais amor, de mais tolerância e de paz. Que elas sejam intuídas e iluminadas no trabalho de hoje. E vamos pedir também por todos os nossos irmãos, em todos os lugares, nesse momento de transformação do planeta, em que Deus nos mostra uma nova oportunidade, um novo caminho a ser traçado, de mais amor, de mais tolerância e mais caridade para com o próximo. As crises geram sempre oportunidades. E crises de tamanha grandeza geram oportunidades da mesma grandeza. Saibamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade que nos está sendo dada para que possamos tornar o mundo um lugar melhor para todos nós. E assim, pedimos permissão à espiritualidade amiga para dar início ao trabalho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Então, passamos agora a palavra às nossas queridas irmãs palestrantes de hoje, Adélia, Júlia e Mariana. Muito bem-vindas, aproveitem a palestra. Oi família, como vai você? Seja bem-vinda à evangelização. Com Jesus vamos aprender a educar nosso coração. Olá, família! Pois é, gente, nós somos a equipe de evangelização de bebês e a gente decidiu abrir a nossa conversa com a mesma música que a gente canta quando recebe os bebês, tanto nas aulas online quanto nas aulas presenciais, né, até 2019. Então, somos eu, a Adélia, a tia Júlia e a tia Mariana, que estamos já há algum tempo juntas, trabalhando nessa empreitada maravilhosa que é a evangelização de bebês, né? E essas músicas, os recursos, aí os bonequinhos de Jesus que elas trouxeram, são recursos que a gente utiliza durante as nossas aulinhas, porque como a tia Júlia e a tia Mariana, no decorrer da nossa conversa, vão explicar para nós, né? A gente precisa se aproximar bem dessas criaturinhas que estão chegando de novo no planeta, né? Recomeçando a sua jornada evolutiva aqui, materializados, né? Encarnados. E a gente vai trabalhando com eles nessa questão da sensibilidade, da individualidade, mas isso é conversa para todo esse tempo que nós vamos estar juntos aqui, falando a respeito da importância da evangelização de bebês, mudando vidas. Aí quem vai começar explicando para a gente toda a questão de como isso começou no Brasil, da questão, né, da neurológica, de toda essa parte, é a tia Júlia, que tem aí um assunto muito legal para nós, né, tia Júlia? É sim, tia Adélia, obrigada. Olá, pessoal, é uma alegria estar aqui hoje com vocês para falar da evangelização de bebê, que é um trabalho que a gente conheceu
em 2015, na Federação Espírita do Estado de Goiás. E quando estava acontecendo lá o primeiro encontro nacional de evangelização de bebês. Então, foi nessa época que nós conhecemos. Mas não começou em 2015, começou em 2005, quando uma equipe lá da Federação do Estado de Goiás se reuniu, tendo em vista a necessidade dos evangelizadores com bebês pequenos, que não sabiam como fazer, resolveram, então, criar essas turminhas de bebês e foram montando. Mas essa evangelização, ela teve um up, né, vamos dizer assim, ela teve uma maior efetividade depois, em 2011, quando a Cíntia Vieira Soares lançou esse livro, Evangelização de Bebês. E, então, ela sistematizou todo esse trabalho. E quando a Cíntia viu, deixa eu falar só mais um pouquinho da Cíntia. A Cíntia, ela é educadora musical, ela é graduada em música e tem mestrado em educação. Então, por isso ela teve toda essa facilidade em desenvolver essa atividade muito lúdica, porque ela, profissionalmente, ela trabalha com musicalização de bebês. Então, ela partiu, quando foi escrever seu livro, para conhecer nos outros estados se já havia algum trabalho nessa área. E, para a surpresa dela, ela descobriu que em vários estados do Brasil já acontecia essa atividade. E ela fala assim no outro livro dela, nesse aqui, ó, A Arte de Educar Bebês e Crianças na Evangelização. Ela diz assim para nós: como uma inspiração coletiva, outras iniciativas surgiram quase ao mesmo tempo, borbulhando por todo o país, com evangelizadores diferentes e sem qualquer vínculos uns com os outros, aguçando a curiosidade de todos sobre essa tão singular evangelização de bebês. E ora, ela, né, vai então, continuando a sua fala, ela vai chegar a trazer para nós, então, aquela questão do princípio da universalidade dos ensinos dos Espíritos. E ela vai justamente, então, buscar essa confirmação naquela introdução do Evangelho, onde Allan Kardec fala para nós assim: uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. E foi exatamente assim que aconteceu com a evangelização de bebês. Por isso, hoje, nós já temos em todo o nosso país, e inclusive no exterior. E não é de a gente espantar isso, porque quando a gente vai ler em André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, André Luiz vai relatar para nós a reencarnação de Segismundo. E a gente observa ali todo o cuidado que a espiritualidade tem para preparar aquele espírito que vai reencarnar. Então, há uma grande equipe trabalhando em torno dele, vamos dizer assim, os profissionais, né, da área de reencarnação, os parentes, os familiares ligados àquela entidade, aquele espírito que vai reencarnar, buscando, então, a família que vai receber aquele espírito reencarnante para tentar harmonizar as vibrações, para tirar qualquer rusga que possa haver maior e que impeça aquela gestação e que aquele bebê venha realmente a reencarnar. Tanto é que já existe, inclusive, a evangelização no ventre, que na nossa casa também tem, mas essa é outra palestra. Depois vocês procuram nas redes sociais, tá bom? Então, a Cíntia, constatando isso, ela desenvolveu esse trabalho que espalha hoje por todo o nosso país, e inclusive o Conselho Federal da FEB, né, o Conselho Federativo Nacional, ele já avalizou a evangelização de bebês para todas as casas espíritas. Deve sair em breve o novo manual da evangelização, colocando para todas as casas, né, a necessidade de se incluir também a evangelização de bebês. E Allan Kardec, né, falando sobre essa necessidade dos pais educarem seus filhos, ele pergunta na questão 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho.
E aí a Cíntia, então, vai trazendo no livro que justamente, então, os pais, eles vão construir em seus lares esse ambiente espiritual plasmado por suas emoções e pensamentos. E muitas vezes, sem perceber, eles transferem à criança o seu mundo mental e psicológico, espiritual e especialmente o mundo moral. Então, essa parceria com a casa espírita, com as escolas de evangelização, ela tem por chance, ela tem essa possibilidade de, então, de promover esse crescimento espiritual dos filhos, aproximando-os mais das leis de Deus. Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho que o meu tempo, já estourei meu tempo. Então, eu vou passar agora para a Mariana, ela vai dar continuidade, então, porque, voltando a 2015, quando então nós conhecemos esse trabalho, nós voltamos para Brasília totalmente encantadas, entusiasmadas com o trabalho, e a Mariana, então, tomou a si o encargo de implantar a evangelização. Então, agora eu passo para a Mariana contar para nós como foi esse processo lá no André Luiz. Com você, Mariana. Obrigada, Júlia. Boa noite, pessoal. Agradeço a oportunidade de falar desse tema tão relevante e vou contar para vocês um pouquinho do histórico lá no CEAL. O Centro Espírita André Luiz, com mais de 40 anos de evangelização espírita, iniciava aos 3 anos de idade. A gente já tinha uma experiência de berçário aos domingos, num formato parecido com creche, em que o bebezinho ficava lá na salinha, com as evangelizadoras, enquanto o pai, o familiar, estava nas suas atividades em outras salas. Mas a aula, como é hoje, como acontece hoje, foi implantada realmente em 2015, a verdadeira evangelização de bebês, que é com a presença do responsável em sala, né? E aí, na verdade, se confunde um pouco com a minha história pessoal, porque eu saí da evangelização para ter os meus filhos e retornei quando a minha mais velha tinha 3 anos e podia ir para o maternal. Só que o meu pequeno era um bebê, isso em 2015, e eu precisava fazer alguma coisa, né? Precisava tanto trabalhar, quanto precisava que ele tivesse um espaço para ficar. E aí tiveram outras 2 famílias com a mesma situação e resolvemos nos juntar e criamos uma salinha, inicialmente com 3 bebês. Aí quando foi em 2016, a tia Júlia se juntou e aí a gente realmente estava bem forte já, porque a gente até já tinha lista de espera no início do ano, né? Em 2017 a gente ganhou um presentão, que foi a tia Adélia com violão, né? Que super beneficiou as nossas aulas. Em 2018 a gente já conseguiu dividir as turmas, eram turmas separadas, e aí depois, logo em seguida, já estava por faixa etária, né? E a gente conseguiu cada vez mais crescer, né? Em 2020, a gente teve um grande desafio por as aulas online. Depois a Adélia vai contar isso aí para a gente. E em 2021, agora, a gente vai iniciar online de novo, mas com a perspectiva aí de, quem sabe, retomarmos, né, presencialmente. Vamos pensar, então, na evangelização de bebês, né? O que o Espiritismo diz para a gente sobre isso, né? Vamos pensar. Emmanuel, lá no Consolador, ele já traz alguma coisa sobre esse período infantil. E ele diz o seguinte: o período infantil é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito se encontra em fase de adaptação para a nova experiência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Aqui o que nós queremos destacar é que a parte física, vamos dizer assim, está sendo estruturada, enquanto o espírito ainda está acessível, liberto, né? As recordações do plano espiritual ainda são muito vivas para esse bebezinho, né? E a grande questão fisiológica da coisa é que o sistema límbico do bebê, que seria o cérebro emocional, né? Onde tem a memória, as emoções, o aprendizado,
ele já nasce pronto, né? Então, existe uma facilidade muito grande do bebê de absorver as informações, especialmente as informações ligadas à emoção. É o que a gente trabalha bastante na evangelização, né? Então, você se pergunta, será que o bebê consegue aprender? Quando você deveria se perguntar, será que o adulto ainda consegue aprender? Né? Porque a gente pensa o seguinte, eles têm esses facilitadores e os adultos, obviamente, têm alguns dificultadores no aprendizado, né? E aí, de certa forma, a evangelização está num ambiente muito propício. Vamos parar para pensar, olha só. A psicologia traz para a gente que o bebê tem vamos dizer assim, 3 necessidades principais quando ele nasce. Seria afeto, proteção e nutrição, né? Dentro do nosso ambiente evangelizador, a gente já tem isso como básico, né? A nutrição, então o bebezinho está ali com a gente, mas ele pode ser alimentado, amamentado ao seio a qualquer momento, né? Nutrição, ok. A proteção, o afeto, ele vem acompanhado de um adulto que é uma segurança emocional para ele. A mamãe, o papai, a titia, a vovó, ele já tem aquele vínculo. Porque quando ele chega, eu, tia Júlia, tia Adélia, somos pessoas estranhas, mas ele vem acompanhado de alguém que dá segurança, né? Esse é um dos pré-requisitos da nossa evangelização, a presença de um responsável, né? Então, ele não vai ter a dificuldade de ter que lidar com uma adaptação, de estar sem alguém da confiança dele. Então, psicologicamente, tem tudo para dar certo, né? E aí, durante essa evangelização, a gente tem que pensar o seguinte, o bebê já tem a facilidade neurológica, psicológica, né? É o momento da nossa vida em que a gente mais tem conexões cerebrais, então, assim, o início de vida da gente é perfeito para o aprendizado, né? Mas aí, o que a gente pensou, né? Qual seria a melhor forma desse aprendizado acontecer? Aí a gente busca lá na pedagogia, e a Cíntia é uma grande teórica no assunto, né? Como é que o bebê aprende? Né? O bebê aprende por condicionamento, por reforço, né? Estímulos que vão virando hábitos, né? Eles gostam de rotina, né? Ele vai se habituando aos sons, às emoções, positivas e negativas, né? Ele vai abrindo as suas percepções. Então, a gente utiliza aquilo que atrai a atenção dele. As músicas, as cores, as brincadeiras, né? Outros estímulos sensoriais. Então, o bebê aprende o evangelho brincando. É a forma como ele realmente mais tem chance de aprender, com emoções positivas, satisfatórias, brincando, com alegria, né? As emoções ficam marcadas naquele espírito. É assim que a gente utiliza. O nosso método de aprendizagem é esse, né? Nós sentamos com ele no tatame e cantamos, brincamos, oramos, massageamos, compartilhamos o lanche, tudo dentro de uma ordem, dentro de uma rotina que eles até decoram com o tempo e adoram, né? Mas eu vou dar uma paradinha por enquanto e eu vou chamar a tia Adélia para só dar uma contada para a gente como é que foi essa aula online. Fala aí para nós, tia Adélia. Então, a gente já vinha nesse processo, né? Com toda essa rotina, com todos esses recursos do tatame, de estar ali junto, olhando no olhinho do bebê, dos seus pais, né? O que é uma coisa gratificante para nós também, né? Muito intenso da gente estar ali. E, de repente, a gente foi tocado pela pandemia e falamos, foi dito para a gente, para tudo, porque ninguém pode se olhar, ninguém pode se tocar, ninguém pode se abraçar. E a gente não deu conta de ficar quietinho, né? Embora a gente tenha ficado cada um no seu cantinho, cada uma na sua casa, nós continuamos discutindo e preparando as aulinhas dos bebês e trazendo para a nossa realidade o desafio da tecnologia. Como que nós vamos trabalhar com os bebês online,
como que nós vamos passar para os pais toda essa programação, toda essa capacitação, né, de estar evangelizando seus filhos, de estar transmitindo os princípios da doutrina espírita, né, dessa coisa tão essencial, tão importante que é a evangelização, especialmente para aquele grupinho que já vinha com a gente, né? Tem alguns bebês que começam lá, novinhos lá na turma dos pequenos, que a gente chama, que é a turma que a tia Júlia cuida, né? Que é a turma de 0 a 1 ano e pouquinho, e depois vão até os 3 anos. Então, tem bebês que ficam com a gente esses 3 anos e estão acostumados com isso. E como nós vamos fazer? Aí, conversa daqui, conversa dali, nós decidimos, né, junto, primeiro nós tivemos uma ideia independente de fazer alguma coisa, mas a própria coordenação e a direção da evangelização da casa resolveu que a gente deveria seguir com as aulas online, e aí o nosso desafio foi saber como fazer isso. E começamos a pensar as nossas aulas, que são todas planejadas, de acordo com o estudo, que as meninas já falaram aí, né, com esse livro da Cíntia, que a gente tem os planos de aula e tal, e transformamos isso em material audiovisual, contando principalmente com a parceria dos pais, porque não adiantaria para nós colocar um bebê na frente de uma tela, simplesmente, e a gente contar uma história ou falar alguma coisa. Era necessário, mais do que necessário, do que aquele afeto, aquele carinho e aquela proteção que eles sentiam dentro de uma sala, lá no CEAL, eles também tivessem isso ainda mais firme nessa fase de pandemia, onde eles estão com os pais. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou os vídeos, a gente trabalhou os slides, a gente trabalhou o material audiovisual, mas também trabalhou o plano de aula para os pais, passando a dinâmica, passando todas as fundamentações, né, doutrinárias, para como que eles iam conduzir isso nas salas de aula. Aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós trabalhamos, né, e trouxemos para as famílias durante esse período. Que, assim, por exemplo, esse videozinho, né, por isso a gente fala assim da criação de Deus, os animais. Não se preocupe, o vídeo está sem som mesmo, ninguém está errado, não. E aí nós começamos, com a evangelização, nós começamos a usar os nossos recursos que a gente já usava na sala presencial para contar as histórias, para falar a respeito de cada um dos temas das aulas. Então, aí a gente está nessa aulinha, a gente está falando da importância do animal na vida do ser humano, que ele é uma criação de Deus e ele nos traz os seus benefícios, as suas peculiaridades para o nosso desenvolvimento. Esse outro vídeo, a gente já começa a trabalhar os ensinamentos de Jesus. Essa é a parábola da rede, onde ele manda os seus discípulos para determinado lugar no lago e voltam cheio de peixes. Então, a gente usa os mesmos recursos que a gente usa na sala de aula. Bom, e nesse outro vídeo aqui, a gente fala de reencarnação, a gente fala de mundo espiritual com os bebês. A gente fez também, nesse vídeo, a interpretação da historinha, usando as máscaras, porque nós estamos na pandemia, as crianças precisam ver, né, que a gente tem que ter os cuidados, que a gente tem que tomar as atitudes de cuidar um do outro. Explicamos sobre fundamentos da doutrina espírita para eles, de uma linguagem tranquila e lúdica, né? E também usamos alguns vídeos que estão à disposição aí no YouTube, por exemplo. Esse é uma música que fala sobre reencarnação. Então, com esse desafio, nós conseguimos seguir a nossa programação, o nosso planejamento e não perder o vínculo com os bebês. A gente faz a aula online, 15 minutos, 20 minutos no máximo, porque nós sentimos que os próprios bebês tinham a necessidade de se verem. Um queria ver o outro coleguinha, um queria ver a evangelização, os pais sentiram esse conforto com a gente junto, né? E no resumo disso tudo que a gente tem falado até agora, o que a gente percebe? Como que a evangelização realmente influencia na formação de cada um de nós, desde o bebê até o seu familiar, incluindo aí as evangelizadoras, né? A gente sente esses benefícios no nosso dia a dia, pelo retorno do pai ou pelo comportamento do filho. Um exemplo que me marcou muito nesse período que eu tenho essa grata felicidade desse trabalho com os bebês, é a história de um menininho, ele devia estar com uns 2 anos já nessa época, que ele entrou na nossa turminha, mas ele não falava com ninguém, ele ficava encostado lá no cantinho, só agarrado com a tia que ia ou quando a mãe ia com a mãe.
Com o andar, né, do programa, e ele começou a participar mais, ele começou a se interagir mais com alguns recursos, principalmente com os bichinhos. E mais perto do final do ano, a família veio contar para a gente que eles, a princípio, eles tinham a suspeita de um traço de autismo, mas não confirmou o autismo, e com o decorrer do ano, com a presença dele na evangelização, ele começou a socializar com a família, a socializar com os coleguinhas do prédio e com a escola. E ele cantava as músicas da evangelização, ele contava as histórias quando chegava em casa, quer dizer, foi, assim, completamente confirmado o quanto o processo evangelizador interferiu beneficamente na socialização dessa criança. E isso é um exemplo. Existem vários em outras casas, em vários lugares. Então, a gente relaciona alguns dos benefícios, são muitos, da evangelização de bebês. Um deles é o auxílio nessa questão da socialização, da interação com o outro ser humano, que às vezes o bebê mora sozinho e não tem, né, como desenvolver isso. E na evangelização ele consegue transportar isso para a casa dele, para a vida dele. Mas não é só esse o benefício, né? Tem muita coisa aí que ainda pode ser relatada, né, Júlia? A Júlia tem um bocado de coisa para falar aí sobre os benefícios da evangelização de bebês. É isso mesmo, Adélia. E principalmente esse bonequinho que vocês estão vendo aqui, ele tem um papel super importante, porque ele favorece o boneco Jesus, essa memória afetiva que o bebê vai criar. O bebê vai criar uma memória afetiva do abraço de Jesus, do aconchego que ele tem. Então, quando chega toda a aula, tem um abraço de Jesus, e a gente canta musiquinha, e isso vai ficar na memória afetiva dele. Ele vai se alegrar com Jesus, registrando para mais tarde a importância de Jesus como modelo e guia da humanidade. E também a evangelização de bebê, ela vem, de certa forma, colaborar nesse sentido de apontar novos caminhos, mas, sobretudo, com a família, tornando legítimo o seu comprometimento com o processo de evangelização do seu filho. E as mães nos trazem esses relatos, como a Adélia colocou. Então, elas relatam para nós: meu filho estava, às vezes, crianças vieram indicado pela sala mediúnica, isso tem muitos casos. Aí o bebê estava com pesadelo, o bebê estava chorando demais, sem ter um motivo. E depois que ele passa a frequentar com a família a evangelização, logo elas trazem esse resultado de que está dormindo melhor, de que não está mais tendo os pesadelos. E muitos outros casos, por exemplo, a aproximação dos familiares. Hoje eu estava ouvindo os depoimentos que eu colhi em 2019 com as mães. Uma dizia assim: o meu marido estava implicando com a evangelização de bebês, então ela pediu para ele ir lá conhecer. Ele veio conhecer, gostou e passou a levá-la, porque quando ela falou com ele: quando você me conheceu, eu já era evangelizadora, como é que agora você não quer que eu leve nosso filho? Você tem que ir lá conhecer. Então, ele foi, veio, conheceu também e passou. Ele não passou a frequentar diretamente, porque fica apenas um em sala, né? O pai ou a mãe, então ela ficava, mas ele já ia levá-la, porque antes não levava. Então, vai favorecendo essa união familiar, motivado pelo bebê e por toda a assistência espiritual que vem também para aquela família. Não é mesmo, tia Mariana? Estou aqui com a minha mão cheia. Encontrei aqui o material e já aproveitei. E a gente se encanta, porque a gente tem muitas histórias. Se a gente fosse falar aqui desde o início, das histórias que nós temos vivenciado, eu também, como médium, tendo a possibilidade de ver realmente, através da evidência, né? Como são feitos os tratamentos, a gente... se todo mundo pudesse ter um bebê na evangelização, nasce sabendo dos benefícios que traz para a família como um todo, né? Ninguém perderia essa oportunidade. E você está ali com a sua família, né? O espírito acaba de reencarnar, e a gente sabe que nem todos vêm para essa família apenas por laços afetivos do passado. Diversas vezes, estamos juntos na mesma família por necessidade,
necessidade de algum resgate, trabalhar às vezes o perdão, de fortalecer esses vínculos. Então, quanto mais cedo eu consigo fortalecer esses vínculos familiares com aquele bebezinho, mais essa conexão emocional vai se fortalecendo na família. Porque nas nossas aulas, a gente sempre tem esses momentos afetivos, sabe? Do familiar massagear o seu bebê, acariciar, beijar, né? A gente trabalha tudo isso. A gente percebe também claramente, começa a ver um trabalho de tratamento mesmo, né? Com aquelas famílias, independente de estarem vinculadas a alguma terapia infantil ou não, dentro da casa, todos que estão ali começa a haver uma conexão entre os trabalhadores espirituais da nossa casa com os espíritos protetores daquela família. Para realmente ser feito um trabalho de ajudar a manter ali a harmonia, a paz no ambiente doméstico, e a gente sempre fortalece para que eles levem realmente Jesus para dentro do lar, né? Porque a gente quer que aquela família ofereça o melhor para aqueles, para construir realmente uma educação para a paz, que é o que o nosso precisa, quanto para que eles se libertem de algumas dificuldades do passado, né? Evangelização de bebês, por ter esse caráter muito de trabalho emocional, assim como a evangelização no ventre tem também, parece bobo o fortalecimento de vínculo. Ah, mas todo mundo é apaixonado por bebê. Sim, mas quanto mais você fortalece, firma, né, aquele vínculo, aqueles que cuidam, aqueles que geraram, né, e que cuidam do bebê, que vão levá-lo a atravessar os caminhos, né? Quanto mais você traz essa presença física, amorosa, que é o que a gente quer, né? Mais esse vínculo se fortifica, né? Cada mãe, cada pai, cada tia, avô, avó que está ali, se sente com vontade de ser afetuoso, né? E eles levam isso para os lares, né? Como os bebês se sentem felizes com aquele momento. É o meu momento com a minha mamãe, ou com o meu papai, ou com a minha vovó, enfim. É o momento de ser. Ele para, né? E o foco, o tempo que ele gasta ali é só com aquele bebê. Como isso é importante para aquele serzinho se sentir amado, né? Mariana, Então, tá. Mariana, deixa eu só completar. Eu me lembrei aqui do relato da Cíntia, que já, como ele já tem isso desde 2005, ele já tem pesquisas feitas com crianças que começaram lá em 2005 e que hoje são adolescentes. Então, os pais que já tinham outros filhos mais velhos já notam a diferença que tem entre um adolescente e o outro. O adolescente que passou pela evangelização de bebês, todos eles são muito mais tranquilos, mais compreensivos, são mais dóceis, eles não cultivam aquela rebeldia, eles têm esse prazer de contribuir, de cooperar, de trabalhar. Então, vejam só, né, que grande modificação já constatada em pesquisa que ela fez lá, apenas a gente não tem os dados concretos aqui agora, mas você foi falando, eu fui me lembrando. Então, achei importante relatar que já existem, inclusive, pesquisas realmente mostrando os resultados positivos da evangelização de bebês. É isso. Obrigada. Já posso fazer meu convite? Com certeza. Posso? Diga aí. Faça seu convite. Todo evangelizador que se preze sabe fazer um bom pedido. E a gente está aqui com a nossa história de sucesso, né? E a gente também se reinventa a cada ano, ressignifica várias coisas, mas é um trabalho que a gente precisa de muita gente junto, né? E aí o meu convite é para você que está aí assistindo, vem trabalhar com a gente, né? O que você sabe fazer de bom? Ah, mas eu não tenho habilidade com criança, não se preocupa, a gente tem muito serviço em várias áreas. E aí vem, aparece aí,
A gente sempre precisa de trabalhadores, porque a gente, como qualquer outro trabalho espiritual, recebe alguns ataques, né? E aí, às vezes a pessoa não consegue se segurar, passa por dificuldades no ambiente doméstico e se afasta do trabalho. E o trabalho precisa de força, mão de obra humana também, né? Então, vem com a gente aí, bora trabalhar, a gente está precisando. Se você se encanta com as crianças, você vai ficar apaixonado e a gente acaba ficando com dificuldade de se afastar. Sem contar, né, do amparo espiritual que a gente recebe, a gente trabalha ali com disciplina direitinho. Então, meu convite é esse. Tá a fim de trabalhar, vem aí com a gente. Vamos cantar? Pois é, do mesmo jeito que a gente começou, como iniciamos as nossas aulas, nós vamos nos despedir de vocês da mesma maneira que a gente se despede dos bebês. E olha que eles adoram, tá? Vamos nós. Tchauzinho, com Jesus nessa canção, vai em paz e com harmonia, coração. Tchauzinho, com Jesus nessa canção, vai em paz e com harmonia, coração, coração, seu coração. Muito obrigada, gente. Bom, após essa palestra de um tema extremamente interessante, extremamente importante, que nos mostra como, quanto mais cedo a gente iniciar a evangelização, melhor é, né? Então, agradecemos muito às nossas irmãs, Adélia, Júlia, Mariana, por essa bela palestra, por esse tema tão importante para as nossas vidas, né? Nós passaremos agora a nossa prece final, e em seguida a gente faz alguns pequenos avisos rápidos. Então, mais uma vez, nós pedimos a inspiração divina, nos sintonizando com o alto, agradecendo por mais esta oportunidade de aprendizado, por entendermos que a vida imortal do Espírito continua por toda a eternidade. Somos espíritos que reencarnamos em diversas oportunidades, e quanto mais cedo esse espírito for colocado em contato com os princípios divinos, com os princípios cristãos, tanto melhor será para a formação do homem de bem, da mulher de bem. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, pela vida, por tudo que o Senhor nos dá, pelo sol, pela natureza, pela chuva, pelo planeta, pelo universo, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por todas as oportunidades que nós recebemos diariamente e que muitas vezes a gente mal consegue ver quantas bênçãos são derramadas sobre nós todos os dias. Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, aos nossos mentores, aos amigos espirituais da Casa Espírita André Luiz, rogando, Senhor, por mais uma semana de luz, de paz, de trabalho, que os nossos irmãos em todos os cantos da terra sejam fortalecidos, iluminados, abençoados, para que enfrentem, Senhor, as suas provas, as suas expiações, cada um com a sua, mas que não percam nunca a esperança. Por mais difícil que seja a prova, por mais difícil que seja a expiação, ela é passageira. Que tenhamos força, esperança, fé, para passarmos por todas elas, sem deixar nos abater, encarando a vida de uma maneira positiva, mesmo diante de cenários difíceis, de pandemia,
porque tudo é para a glória de nosso Pai. Pedimos, Senhor, permissão para encerrar o trabalho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, e para finalizar, nós gostaríamos mais uma vez de relembrar que as palestras do Centro Espírita André Luiz continuam acontecendo de forma virtual todos os domingos às 17 horas, todas as quartas às 19h30. Sejam sempre muito bem-vindos vocês. Agradecemos a participação, a presença de todos que acessam as redes do Centro Espírita André Luiz, que visualizam as nossas palestras, e o convite fica sempre dado para que participem nesses momentos, acessando as redes do André Luiz. E um último informativo é que os cursos da Casa Espírita André Luiz começaram desde o último dia 22, tanto os cursos regulares da Diretoria de Assuntos Doutrinários, quanto os cursos da evangelização, quanto os cursos da mocidade. Então, se você fez a inscrição, você procure o facilitador, ou então veja se o facilitador fez contato com você, para que possa retomar as suas atividades de estudo na nossa casa. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a participação. Tenham uma ótima semana. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.